Parte 2. O Mulo. O Mulo. Sabe-se menos do Mulo do que qualquer outro personagem de importância comparável para a história da galáxia. Até mesmo o período de seu maior renome é conhecido para nós principalmente através dos olhos de seus antagonistas e, notadamente, dos de uma jovem recém-casada. Enciclopédia Galáctica. 11. Recém-casados. A primeira visão que Baita teve de Refúgio foi totalmente o contrário de espetacular. Seu marido a apontou, uma estrela sem muito brilho, perdida no vazio da borda da galáxia. Ela ficava além dos últimos aglomerados esparsos, onde pontos fracos de luz brilhavam solitários, e mesmo entre eles era pobre e discreta. Toran estava ciente de que, como o primeiro prelúdio de sua vida de casados, a anã vermelha não era impressionante e seus lábios se curvaram numa cara meio envergonhada. Eu sei, Bai. Não é exatamente uma mudança adequada, é? Quero dizer, da fundação para isto. Uma mudança horrível, Toran. Eu nunca deveria ter me casado com você. E quando o rosto dele assumiu momentaneamente um aspecto de mágoa, antes que se compusesse, ela disse com seu tom aconchegante e especial: Tudo bem, seu bobo. Agora ajeite seu beicinho e me dê aquele olhar especial de pato morto. Aquele que você costuma dar logo antes de enterrar a cabeça no meu ombro, enquanto faço cair nos seus cabelos cheios de eletricidade estática. Você estava querendo alguma bobeira, não estava? Você esperava que eu dissesse: eu seria feliz em qualquer lugar com você, Toran. Ou as próprias profundezas estelares seriam o meu lar, querido, se você estivesse comigo. Confesse, vamos. Ela apontou um dedo para ele e puxou um instante antes que ele o mordesse. Se eu me render e confessar que você tem razão, você faz o jantar? Ele perguntou. Ela concordou contente. Ele sorriu e ficou só olhando para ela. Não era considerada linda pelos outros, isso ele admitia, mesmo que todos olhassem para ela 2 vezes quando passava. Tinha os cabelos negros e lustrosos, ainda que lisos, e a boca era um pouco grande demais. Mas suas sobrancelhas, meticulosamente aparadas, separavam uma testa branca e sem rugas dos olhos castanhos mais carinhosos que já se encheram de sorrisos. E por trás de uma fachada muito bem construída e defendida de praticidade, falta de romantismo e teimosia perante a vida, havia um minúsculo oásis de suavidade que nunca aparecia quando se procurava ativamente por ele. Mas podia ser alcançado se você soubesse o jeito certo e nunca deixasse explícito o que estava atrás disso. Toran ajustou os controles desnecessariamente e decidiu relaxar. Ele estava a um salto interestelar e depois vários milimicroparsecs em linha reta, antes que fosse necessário usar manualmente os controles. Porra, toda hora. Recostou-se para olhar a sala de armazenamento, onde Baita estava fazendo malabarismos com os recipientes apropriados. Sua atitude para com Baita era um tanto cheia de si, a emoção satisfeita que marca o triunfo de alguém que andou beirando o precipício de um complexo de inferioridade por 3 anos. Afinal de contas, ele era um provinciano, e não meramente um provinciano, mas um filho de um comerciante renegado. Já ela era da própria fundação, e como se não bastasse, ainda descendia do próprio Melo. E com tudo isso, no fundo ele tremia. Levá-la de volta ao refúgio, com seu mundo de rocha e cidades em cavernas, era o suficiente. Fazer com que ela enfrentasse a hostilidade tradicional dos comerciantes pela fundação, nômades versus habitantes da cidade, era pior. Mesmo assim, depois do jantar, o último salto. Refúgio era uma labareda rubra furiosa e o segundo planeta era uma mancha vermelha de luz, com uma borda borrada pela atmosfera e uma meia esfera de escuridão. Baita se curvou sobre a imensa mesa de visualização com suas linhas cruzadas, como uma teia de aranha, cujo centro se fechava exatamente sobre Refúgio 2. Queria ter conhecido seu pai primeiro, ela disse séria. Se ele não gostar de mim... Então, Toran disse casualmente, você teria sido a primeira garota bonita a inspirar isso nele. Antes de perder o braço e parar de atravessar a galáxia, ele... Bem, se você lhe perguntar a respeito, ele falará sobre isso até suas orelhas ficarem dormentes.
Depois de um tempo, comecei a pensar que ele estava inventando, porque nunca contou a mesma história duas vezes da mesma maneira. Refúgio 2 estava se aproximando rápido agora. O mar interno girava majestoso abaixo deles, cinzento na penumbra cada vez maior e se perdendo de vista aqui e ali entre os fiapos de nuvem. Montanhas se destacavam serrilhadas ao longo da costa. O mar ficou enrugado quando chegaram perto e quando se voltou para o horizonte, bem no fim, houve um relance de geleiras das margens que desapareceram rapidamente. Thoran grunhiu sob a desaceleração violenta. Seu traje está fechado? O rosto fofo de Baita estava arredondado e vermelho na espuma esponjosa do traje colante de aquecimento interno. A nave desceu pesadamente no campo aberto, bem perto da subida do Planalto. Eles saíram desagitadamente para a escuridão sólida da noite extragaláctica. Baita perdeu o fôlego com o frio súbito e o vento fino girava em redemoinhos vazios. Thoran segurou pelo cotovelo e a guiou numa corrida desajeitada sobre o terreno plano e batido na direção das luzes artificiais à distância. Os guardas avançados os encontraram no meio do caminho e, depois de uma troca de palavras sussurradas, eles foram levados adiante. O vento e o frio desapareceram quando o portão de rocha se abriu e se fechou atrás deles. O interior quente, embranquecido pelas luzes de parede, estava cheio de um burburinho incongruente. Homens levantaram a cabeça de suas mesas e Thoran apresentou documentos. Foram empurrados para a frente depois de uma rápida olhada e Thoran sussurrou para sua esposa. Papai deve ter acertado as preliminares. O lapso de tempo costumeiro até aqui é cerca de 5 horas. Saíram para o espaço aberto e Baita disse subitamente. Oh, meu... Era o dia na cidade da caverna, o dia branco, luz de um sol jovem. Não que existisse um sol naturalmente. O que deveria ter sido um céu perdia-se na emanação desfocada de um brilho geral. E o ar morno estava adequadamente espesso e perfumado com um cheiro de gramíneas. Thoran, mas isso é lindo, disse Baita. Thoran sorriu com deleite e ansiedade. Ora bem, não é nenhuma fundação, claro, mas é a maior cidade de Refúgio 2. 20.000 pessoas, sabia? Você vai gostar. Não tem nenhum palácio maravilhoso, receio, mas também não há polícia secreta. Ah, Tori, é igualzinho a uma cidade de brinquedo. É tudo branco e rosa, e tão limpinho. Bem, Thoran olhou para a cidade com ela. A maioria das casas tinha 2 andares e era feita da rocha de veias suaves natural da região. Faltavam as espirais da fundação e as colossais casas comunitárias dos antigos reinos. Mas ali as coisas eram em tamanho menor e também havia individualidade. Relíquias de iniciativa pessoal numa galáxia de vida em massa. Subitamente ele voltou a ficar alerta. Bem, olhe o papai, bem ali. Onde estou apontando, sua boba? Não está vendo? Ela estava. Era apenas a impressão de um homem grande, acenando freneticamente, os dedos bem abertos, como se estivesse tentando desesperadamente pegar alguma coisa no ar. O trovão profundo de um grito alto os alcançou. Baita seguiu o marido e os dois desceram correndo até a grama cortada rente. Ela avistou um homem menor de cabelos brancos, quase perdido de vista atrás do robusto maneta que ainda acenava e gritava. Thoran gritou olhando para trás. É o meu irmão do meu pai, o que esteve na fundação, você sabe. Encontraram-se na grama, rindo, sem falar coisa com coisa, e o pai do Thoran soltou um último grito de pura alegria. Ele puxou a jaqueta curta e ajustou o cinturão de metal, que era sua única concessão ao luxo. Seus olhos dançavam de um jovem para o outro, e então disse, um pouco sem ar. Você escolheu um péssimo dia para voltar para casa, garoto. O quê? Ah, é aniversário de Sheldon, não é? É. Precisei alugar um carro para fazer a viagem até aqui e como um car random para dirigi-lo. Nem a mão armada se conseguiria pegar um veículo público. Seus olhos agora estavam em Baita e não a deixavam. Com ela, o homem falou mais suavemente. Tem um cristal de você bem aqui, e é bom, mas dá para ver que o sujeito que o tirou era um amador. Tirou o pequeno cubo transparente do bolso da jaqueta, e na luz, o minúsculo rosto sorridente saltou à vida, colorido e vívido, como uma Baita em miniatura. Ora essa, disse Baita. Por que será que Thoran mandou ao senhor essa caricatura? Estou surpreso que o senhor tenha me deixado chegar perto. Está mesmo agora?
Me chame de Fran. Vamos deixar de bobagens. Acho que você pode me dar o braço e vamos para o carro. Até agora jamais havia pensado que meu garoto tivesse noção do que estava fazendo. Acho que vou ter de mudar de opinião. Acho que vou mesmo ter de mudar de opinião. Toran disse carinhosamente para seu meu tio. Como está o velho se diz? Ele ainda fica correndo atrás de mulher? O rosto de Rando se encheu de rugas quando ele riu. Quando ele pode, Toran. Quando pode. Há momentos em que ele se lembra de seu próprio aniversário, será de 60 anos, e isso o deprime. Mas sufoca o pensamento ruim e volta a ser ele mesmo. É um comerciante à moda antiga. Mas e você, Toran? Onde foi que encontrou uma esposa tão bonita? O rapaz riu e deu o braço a ele. O senhor quer uma história de 3 anos no resumo rápido, tio? Foi na pequena sala de estar da casa que Baita retirou seu manto e capuz de viagem e soltou os cabelos. Sentou-se cruzando as pernas e retribuiu o olhar apreciativo do homenzarrão vermelho. Ela disse: Eu sei o que o senhor está tentando estimar. Eu sei o que o senhor está tentando estimar e vou ajudá-lo. Idade, 24 anos. Altura, 1,60 m. Peso, 50 quilos. Especialização educacional, história. Ela reparou que ele sempre se sentava inclinado, como se quisesse esconder o braço que faltava. Mas agora Fran se curvou para a frente e disse: Já que você mencionou, peso, 55 quilos. Ele gargalhou alto quando ela enrubesceu, então disse a todos ali: Sempre se pode dizer o peso de uma mulher pelo braço acima do cotovelo. Com a devida experiência, claro. Quer um drink, Bey? Entre todas as outras coisas, ela disse. Os dois saíram juntos enquanto Toran se distraía nas estantes de livros em busca de novas aquisições. Fran voltou sozinho e disse: Ela vai descer mais tarde. Ele desabou pesadamente na grande poltrona de canto e apoiou sua perna esquerda reumática na banqueta à frente. As risadas haviam abandonado seu rosto vermelho e Toran se voltou para encará-lo. Bem, você está em casa, garoto, disse Fran. Estou feliz que esteja. Gosto de sua mulher. Ela não é nenhuma chorona. Eu me casei com ela, Toran disse simplesmente. Bem, aí já é outra coisa completamente diferente, garoto. Seus olhos se escureceram. É um jeito tolo de amarrar-se ao futuro. Em minha vida mais longa e mais experiente, jamais fiz tal coisa. Rando interrompeu do canto onde estava parado, quieto em pé. Ora, Fransart, que tipo de comparação você está fazendo? Até seu pouso forçado há 6 anos, você nunca ficou no mesmo lugar tempo suficiente para estabelecer a residência necessária para casamento. E desde então, quem é que vai querer você? O homem de um braço ficou ereto em sua poltrona e respondeu irritado. Muito, seu esclerosado. O Toran disse rápido contato. É basicamente uma formalidade jurídica, pai. A situação tem suas conveniências. Em grande parte para a mulher, Fran resmungou. E mesmo assim, concordou Rando, cabe ao rapaz decidir. O casamento é um costume antigo entre os habitantes da fundação. Os habitantes da fundação não são modelos adequados para um comerciante honesto, Fran disse zangado. Toran voltou a interromper. Minha esposa é uma habitante da fundação. Ele olhou de um para o outro e então disse baixinho. Ele está vindo. A conversa tomou um rumo genérico depois da refeição noturna que Fran temperou com 3 histórias de nostalgia composta de partes iguais de sangue, mulheres, lucros e exagero. O pequeno televisor estava ligado e algum drama clássico estava passando num sussurro a que ninguém dava a mínima. Rando havia se colocado numa posição mais confortável no sofá baixo e olhava por entre a fumaça lenta de seu cachimbo comprido para onde Baita havia se ajoelhado sobre a maciez do tapete de pelo branco adquirido havia muito tempo em uma missão comercial e agora estendido somente nas ocasiões mais cerimoniosas. Você estudou história, minha garota? Ele perguntou num tom agradável de voz. Baita assentiu. Eu era do desespero dos meus professores, mas até que acabei aprendendo um pouco. Uma recomendação de bolsas de estudos, Toran disse orgulhoso. Só isso. E o que foi que você aprendeu? Random prosseguiu suavemente. Tudo? Agora? A garota riu. O velho sorriu gentilmente. Ora, o que você acha da situação galáctica? Acho, Baita disse concisamente, que está chegando uma crise Seldon, e se não estiver, então é melhor jogar o plano Seldon fora completamente. É um fracasso.
Uau! Murmurou Fran de seu canto. Que maneira de falar de Seldon! Mas não disse nada em voz alta. Rando ficou fumando seu cachimbo especulativamente. É mesmo? Por que você diz isso? Eu estive na fundação quando jovem, sabe? E também tive grandes pensamentos dramáticos. Mas por que você diz isso agora? Bem, os olhos de Baita ficaram nublados e pensativos enquanto ela curvava os dedos nus na suavidade branca do tapete e aninhava o queixo o queixo pequeno numa mão gordinha. Me parece que toda a essência do plano de Seldon era criar um mundo melhor do que o antigo Império Galáctico. Aquele mundo estava caindo aos pedaços havia 300 anos, quando Seldon criou a Fundação. E se a história é verdadeira, ele estava desabando com a doença tripla da inércia do despotismo e da má distribuição dos bens do universo. Rando assentiu devagar, enquanto Thoran olhava para sua esposa com olhos orgulhosos e luminosos. E Fran, no canto, estalava a língua e enchia o copo, cuidadosamente seu copo. Se a história de Seldon for verdade, ela continuou, ele previu o colapso completo do Império por meio de suas leis de psico-história, e foi capaz de prever os necessários 30.000 anos de barbárie antes do estabelecimento de um novo Segundo Império, para restaurar a civilização e a cultura para a humanidade. Foi todo o objetivo do trabalho da vida dele estabelecer condições para assegurar um rejuvenescimento mais rápido. A voz profunda de Fran explodiu. E é por isso que ele estabeleceu duas funções. Honrado seja seu nome. E foi por isso que ele estabeleceu as duas fundações, concordou Baita. Nossa fundação era um ajuntamento dos cientistas do Império Moribundo, com a intenção de levar a ciência e o aprendizado do homem a novas alturas. E a fundação foi situada de tal forma no espaço, e o ambiente histórico era tal, que por intermédio dos cuidadosos cálculos de seu gênio, Seldon previu que em 1000 anos ela se tornaria um império novo e maior. Fez-se silêncio reverente. A garota disse suavemente. É uma história velha, vocês a conhecem. Por quase 3 séculos todos os seres humanos da Fundação souberam disso. Mas eu achava que seria apropriado passar por isso, apenas rapidamente. Hoje é o aniversário de Seldon, sabem? E mesmo que eu seja da Fundação e você seja do Refúgio, isso nós temos em comum. Ela acendeu um cigarro devagar e ficou olhando distraída a ponta brilhante. As leis da história são tão absolutas quanto as leis da física. Se as probabilidades de erro são maiores, é apenas porque a história não lida com tantos humanos quanto a física com átomos. Então as variações individuais contam mais. Seldon previu uma série de crises ao longo dos 1000 anos de crescimento, cada uma das quais forçaria uma nova virada de nossa história para um caminho previamente calculado. São essas crises que nos guiam e, portanto, uma crise deve estar vindo agora. Agora, ela repetiu com força. Já se passou quase um século desde a última, e nesse século cada um dos vícios do Império foi repetido na Fundação. Inércia. Nossa classe dominante conhece uma lei, nada de mudança. Despotismo. Eles conhecem uma regra, força. Má distribuição. Eles conhecem um desejo, manter o que é deles. Enquanto outros passam fome, Fran rugiu subitamente com um poderoso soco no braço de sua poltrona. Garota, suas palavras são pérolas. Os gordos com seu dinheiro arruinam a fundação, ao passo que os bravos comerciantes ocultam sua pobreza em mundos arruinados como refúgio. É uma desgraça para Seldon, como se lhe cuspisse na cara, lhe arrancasse a barba. Ele levantou o braço alto e então seu rosto assumiu uma expressão triste. Se eu tivesse meu outro braço, se por uma vez eles tivessem me ouvido. Pai, disse Thoran, calma. Calma, calma. Seu pai o imitou irritado. Vamos viver aqui e morrer aqui para sempre. E você me diz calma. Este é o nosso moderno Latam Devers, disse Randall, fazendo um gesto com o cachimbo. Este é nosso Fran. Devers morreu nas minas de escravos há 80 anos com o bisavô de seu marido, porque lhe faltava sabedoria e não lhe faltava coragem. Sim, pela galáxia. Eu faria mesmo se fosse ele, Fran disse abalado. Devers foi o maior comerciante da história, maior que aquele janota superestimado Mellow, que o pessoal da Fundação venera. Se os degradadores que dominam a Fundação o mataram porque ele amava a justiça, maior é a dívida de sangue que tem para conosco. Continue, garota, disse Randall. Continue, então ele vai falar a noite toda e amanhã também. Não há o que continuar, ela disse com uma melancolia súbita. Deve haver uma crise, mas não sei como criar uma. As forças progressistas na Fundação estão sendo oprimidas demais.
Vocês, comerciantes, podem ter à disposição, mas estão sendo caçados e estão desunidos. Se todas as forças de boa vontade dentro e fora da fundação pudessem se juntar. A gargalhada de Fran saiu rouca e debochada. Ouça só ela, Rando. Ouça ela. Dentro e fora da fundação, ela disse. Garota, garota, não há esperanças nos gordos flácidos da fundação. Entre eles, alguns seguram um chicote e o resto é chicoteado até a morte. Não sobrou coragem em todo aquele mundo podre para enfrentar um bom comerciante. As interrupções que Baita tentava fazer se chocavam, inúteis contra o furacão de Fran. Thoran se inclinou para a frente e colocou uma mão sobre a boca dela. Pai, ele disse frio, você nunca esteve na fundação, não conhece nada a respeito. Eu lhe digo que a resistência clandestina lá é corajosa e ousada o bastante. Eu poderia lhe dizer que Baita foi um membro. Tudo bem, garoto, sem ofensa. Agora, onde está o motivo dessa raiva? Ele estava genuinamente perturbado. Thoran continuou inflamado. O problema com você, pai, é que sua visão de mundo é provinciana. Você acha que, por algumas centenas de milhares de comerciantes... Você acha que porque algumas centenas de milhares de comerciantes correm para se esconder em buracos de um planeta rejeitado no fim do nada, eles são um grande povo. Claro que qualquer coletor de impostos da fundação que chegue aqui não volta mais, mas é um heroísmo barato. O que você faria se a fundação enviasse uma frota? Nós os destruiríamos, Fran disse seco. E seriam destruídos com um saldo a favor deles. Vocês estão em menor número, com menos armas, desorganizados. E assim que a fundação achar que vale a pena, vão perceber isso. Então, é melhor procurar seus aliados na própria fundação se puder. Rando, disse Fran olhando para seu irmão como um grande touro indefeso. Rando tirou o cachimbo dos lábios. O garoto tem razão, Fran. Quando você ouve os pensamentos lá no fundo, sabe que sim. Mas são pensamentos desconfortáveis, então você os afoga com esse seu rugido. Mas ainda estão lá. Thoran, eu vou lhe dizer por que trouxe isso tudo à tona. Soltou mais uma baforada pensativa, depositou o cachimbo no descanso do cinzeiro, esperou o flash silencioso e o retirou limpo. Lentamente tornou a enchê-lo com movimentos precisos de seu dedo mínimo. Sua pequena sugestão de que a fundação estaria interessada em nós, Thoran, é exata, disse ele. Aconteceram 2 visitas recentemente por motivos de impostos. O perturbador foi que o segundo visitante veio acompanhado por uma pequena nave de patrulha. Eles pousaram na cidade de Greyar, nos deixando em paz para variar, e nunca mais decolaram, naturalmente. Mas agora certamente voltarão. Seu pai está ciente disso tudo, Thoran. Ele está mesmo. Olhe só para esse encrenqueiro teimoso. Ele sabe que refúgio está em perigo e sabe que estamos indefesos, mas repete suas fórmulas. Isso o conforta e o protege. Mas assim que o diz o que quer e ruge desafiador, sente que se desobrigou de seu dever como homem e comerciante durão. Ora, ele é tão razoável quanto qualquer um de nós. De nós quem? Perguntou Baita. Ele sorriu para ela. Nós formamos um pequeno grupo, Baita, bem aqui na nossa cidade. Não fizemos nada ainda, não conseguimos sequer entrar em contato com outras cidades, mas já é um começo. Mas em direção a quê? Rando balançou a cabeça. Não sabemos ainda. Esperamos por um milagre. Decidimos que, como você diz, uma crise inicial não deve estar para acontecer. Ele fez um gesto amplo para o alto. A galáxia está cheia dos destroços do Império Partido. Os generais pululam. Você supõe que há de chegar o dia em que um deles vai ficar ousado? Baita parou para pensar e balançou a cabeça decisivamente, de modo que os longos cabelos lisos, com a única curva para dentro, perto das pontas, balançaram ao redor das orelhas. Não, nenhuma chance. Não há nenhum desses generais que não sabe que um ataque à fundação é suicídio. Bel-Riose, do Antigo Império, era um homem melhor do que qualquer um deles. Atacou com os recursos de uma galáxia e não conseguiu vencer o plano Seldon. Existe algum general que não saiba disso? Mas, e se conseguirmos incitá-los? A quê? A pular numa fornalha atômica? Com o que você poderia incitá-los? Bem, existe um novo recurso. Nesses últimos anos, ouvimos notícias de um estranho homem a quem chamam de Mulo. O Mulo? Ela parou para pensar. Já ouviu falar nele, Tori? Thoran negou com a cabeça. Ela disse. E o que tem ele? Não sei. Mas ele tem conseguido vitórias, como dizem, chances impossíveis.
Os rumores podem ser exagerados, mas seria interessante, de qualquer maneira, que o conhecêssemos melhor. Nem todo homem com habilidade e ambição suficiente acreditará em Harry Seldon e suas leis de psicohistória. Poderíamos incentivar essa descrença. Ele poderia atacar. E a fundação venceria. Sim, mas não necessariamente fácil. Poderia ser uma crise e poderíamos tirar vantagem de uma crise dessas para forçar um acordo com os déspotas da fundação. Na pior das hipóteses, eles nos esqueceriam por tempo o bastante para permitir que planejássemos mais adiante. O que você acha, Tori? Thoran deu um sorriso fraco e puxou um cacho castanho solto que caía sobre um dos olhos. Do jeito que ele descreve, não faria mal tentar. Mas quem é o mulo? O que você sabe dele, Rando? Nada ainda. Para isso, poderíamos usar você, Thoran. E sua esposa, se ela estiver disposta. Seu pai e eu falamos sobre isso. Falamos disso nos mínimos detalhes. De que maneira, Rando? O que você quer de nós? O jovem lançou um rápido olhar inquisitivo para sua esposa. Vocês já tiveram uma lua de mel? Bem, sim, se você puder chamar a viagem da fundação até aqui de lua de mel. Que tal um melhor em Calgan? É semitropical, praias, esportes aquáticos, caça a pássaros, um local perfeito para férias. Fica a 7.000 parsecs daqui, não é muito longe. O que há em Calgan? O mulo. Seus homens, pelo menos. Ele o tomou no mês passado e sem nenhuma batalha, embora o senhor da guerra de Calgan tivesse transmitido a ameaça de explodir o planeta em poeira iônica antes de entregá-lo. Onde está o senhor da guerra agora? Não está, Rando disse, dando de ombros. O que você diz? Mas o que vamos fazer? Não sei. Fran e eu somos velhos, somos provincianos. Os comerciantes de refúgio são todos essencialmente provincianos. Até mesmo você diz isso. Nosso comércio é de um tipo muito restrito e não somos os aventureiros galácticos que nossos ancestrais eram. Cala a boca, Fran. Mas vocês dois conhecem a galáxia, especialmente Baita, que fala com um belo sotaque da fundação. Nós apenas desejamos o que quer que vocês consigam encontrar, se puderem fazer contato, mas não esperamos isso. Suponho que vocês pensem a respeito. Podem conhecer todo o grupo se quiserem. Mas só na semana que vem. Vocês precisam de um tempo para recuperar o fôlego. Fez-se uma pausa e depois Bran rugiu. Quem quer outra bebida? Digo, além de mim.